Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Espero que tenham aproveitado o carnaval, todos bem, tenham voltado bem, com paz e com muita saúde e segurança. Mais um programa aqui fora da planta, arquitetura de um jeito diferente. Carnaval acabou, né, Gabi? Começou o ano e agora começa aquela enxurrada de gente correndo atrás do prejuízo de eu preciso fazer meu projeto, preciso fazer minha obra, preciso fazer minha reforma, né? É verdade, João. Agora o pessoal começa a pensar, podia mudar o meu ambiente, podia mudar a minha casa. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre prazos, sobre processos de projeto, para vocês entenderem um pouco como funciona esse mundo da arquitetura e também para vocês terem a casa pronta para o Natal, porque para ter a casa pronta para o Natal, a gente tem que começar a planejar agora. Tá na hora de correr. Parece que é cedo, mas não é, né, Gabi? É verdade. Então a gente vai falar sobre isso, mas antes, é claro, a gente vai falar dos nossos Patrocinadores. patrocinadores. Muito bem, quero mandar um abraço especial, um agradecimento para Simoneto, Grupo Duarte, nosso patrocinador de sempre aqui do programa. Muito obrigado pela parceria. Você que está buscando móveis planejados, vamos falar bastante de móveis planejados hoje, falar de projeto, então vamos falar de móveis também, toda a parte de marcenaria. Mandar um abraço também para o nosso patrocinador, a Via Padova. A Via Padova, a essência de Milão em cada ambiente. Sofás, mesas, cadeiras, poltronas, tudo que você busca para móveis complementares no seu projeto. Mandar também um grande abraço e um agradecimento especial para a nossa patrocinadora, a Sim Digital, uma empresa provedora de internet, empresa gaúcha, e também a Sim Empresas, que é o braço corporativo para empresas da Sim Digital, ou seja, um braço especial para que o provedor de internet seja parceiro do seu negócio. Gabi, vamos lá. Entrega de chaves, reforma, obra, por onde que a gente começa? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é solicitar o orçamento. Parece uma coisa simples, mas assim, a primeira coisa que a gente sempre indica, dá uma olhada nos profissionais do mercado. Hoje em dia a gente tem o Instagram, ele é uma ferramenta ótima para tu poder ver os projetos daquela pessoa, como aquela pessoa se comporta também, né? Como é o estilo daquela pessoa. Acredito que quando a gente faz um projeto, a gente tem que se conectar com o arquiteto, não só pela forma de projeto que ele entrega, mas também como ele é, né, João? Sim. O relacionamento do arquiteto e do cliente é muito importante, porque durante esse processo é um processo muito grande, desde o início do projeto até a entrega final das chaves. Então é conversado sobre diversas coisas que são às vezes íntimas do casal. Então, assim, a primeira coisa é indicações, ver quais os projetos que a pessoa fez para ver se conversa mais ou menos com o que tu gosta e também com a pessoa, né? Porque a primeira coisa, João, são pessoas. Sim. Independente, por mais que ele faça um projeto maravilhoso, se ele não te der o retorno, se ele não entender o que tu precisa, não vai estar um projeto legal no E é um final. relacionamento de longo prazo também, né, Gabi? A gente para pensar, uma criação de projeto é uma coisa muito séria, a gente precisa sempre analisar a qualidade técnica, mas também o relacionamento. Tem que dar o match profissional. Imagina, né, você fazer uma reforma, uma obra, construir uma casa do zero, muitas vezes pode levar 2 anos, né? 2, 3 anos, dependendo da complexidade da obra. Imagina você ter um relacionamento com uma pessoa que você não gosta, né? Uma pessoa que você confia no trabalho dela, mas a relação ela acaba se desgastando porque muitas vezes é um profissional que tem uma visão de mundo que não compartilha com a visão do cliente e vice-versa. Então essa questão do relacionamento, ele é um ponto importante na hora de escolher o profissional, né, Gabi? Exato, não só o profissional, como também os fornecedores, né, João? Sim. Então, assim, quando a gente indica um fornecedor, é uma responsabilidade muito grande do profissional. Então, quando o cliente ele quer uma indicação, ele pede para o arquiteto e o arquiteto está acompanhando a obra, está fazendo todo esse gerenciamento, é uma responsabilidade muito grande. Então, é importante também o relacionamento com essas marcas e que esse arquiteto, esse designer, ele tem um bom relacionamento com as lojas, porque se acontece de algum eventual problema, ali vai ser resolvido, né, João? Sim. Então é muito importante que o profissional tenha um bom relacionamento com as lojas, com as indicações, porque todos nós somos seres humanos. Sim. A pessoa que está te entregando o projeto, a pessoa, o fornecedor, então assim pode ocorrer problemas. O que importa é como ele vai ser solucionado, né? Sim. Então, por isso que a responsabilidade é muito grande. Então,
começou, escolheu o profissional, parte do orçamento. Eu até montei uma apresentaçãozinha para mostrar para vocês, para ficar um pouco mais claro. Então, a primeira coisa, gostou do arquiteto, do designer, fechou o projeto, o que, que vai ser feito? Primeira parte é o briefing. Independente do profissional, ele deve fazer um briefing contigo. Seja ele pelo Google Forms, seja ele no papel e caneta, seja num site. Ele precisa conversar com o cliente e entender as necessidades dele daquele local. Porque as necessidades do cliente são muito específicas para cada pessoa. Sim. Uma pessoa vai querer um apartamento mais amplo, ela se comporta de um jeito específico, ela recebe as pessoas, ela não é de receber, ela vai receber no salão de festas, por exemplo. Ela recebe a família, ela tem bichinho. Tudo isso impacta na hora de fazer o projeto. E também uma das coisas que eu pergunto é, por exemplo, assim, os eletrodomésticos. Parece muito cedo perguntar esse tipo de pergunta, mas ela é uma pergunta muito importante, porque dependendo do eletrodoméstico que a pessoa for escolher, vai nortear o layout do projeto. Sim. Então, por exemplo, se a pessoa escolheu um cooktop, ele precisa ter afastamentos e medidas específicas. A gente até já tinha falado num programa sobre isso. Sim. Se ele escolhe um forno, cada marca de forno tem a sua metragem, tem as suas exigências de afastamento, de respiro. Então, dependendo das escolhas, talvez eu tenha que fazer uma bancada maior, talvez eu tenha que fazer uma bancada de 70 de profundidade, por exemplo. Será que na planta cabe? Sim, e um forno de bancada e um forno de embutir já muda completamente o projeto, né? Completamente. Os afastamentos, um fogão convencional, tu já tem ali como se fosse o cooktop e o forno num elemento só, já tem os afastamentos e ele tá ali encaixado, ele não tá embutido. Quando tu coloca qualquer eletrodoméstico embutido, ele precisa ter todo um sistema de ventilação, de respiro, para que não aconteça um superaquecimento da máquina. E isso vai gerar um tamanho de mobiliário maior do que talvez tu tenha. Então, por isso que é muito importante a gente já escolher os eletrodomésticos nessa fase. Ô, Gabi, isso é uma coisa tão séria e é uma coisa que a gente percebe bastante que o cliente deixa para o final, né? Ele deixa muitas vezes para escolher os eletros depois do projeto de interiores, quase quando a marcenaria já está sendo executada. Na Simoneto Grupo Duarte, inclusive, tem um processo em que a pasta ela não avança para a próxima etapa se ela não estiver com os eletros definidos. Por quê? Porque existe uma etapa de simulação de todos esses eletros. Então, cada eletro fornecido pelo cliente, ele vai ser analisado o manual técnico e a partir disso é feito no software, é feita a simulação para ver se o espaçamento vai ser possível, se naquele espaço realmente vai haver a possibilidade de utilizar aquele modelo, ou talvez o cliente vai ter que optar por um modelo diferente, de acordo com o layout do projeto que foi enviado para a Simoneto, né? E até com a disposição do próprio ambiente. Mas isso é tão importante que trava o processo. Se o cliente não tiver a lista de eletros definidas, o processo de encomenda do produto, da marcenaria, ele não acontece. Então não é aquela coisa de, no final a gente vê, né? E a gente sabe da dor do cliente muitas vezes que ele pensa, eu vou comprar um eletrodoméstico mais para frente, né? Ele já está investindo, já investiu no projeto, ele já investiu na marcenaria, provavelmente já investiu na iluminação, já investiu nas pedras, e o eletrodoméstico ele quer deixar um pouquinho mais para frente. Mas infelizmente não é possível porque nessa parte de personalização tudo tem que andar meio que em conjunto, né? É verdade. Eu até vou te fazer uma fofoca, João. A gente adora fofoca. Teve um cliente nosso em comum que a gente fez várias adequações no projeto, enfim, e ele já tinha a pedra no local. E ele Sim. não queria comprar uma pedra nova porque estava perfeito. Então a gente tinha um limitador muito grande que era a pedra. A pedra. Então a marcenaria, ela tinha que respeitar aquela pedra, então teria que ter os recuos adequados. E ele queria colocar uma máquina de lavar louça. Então, a gente fez todo um estudo, eu e o pessoal da conferência, a gente olhou o manual, a gente conversou com o cliente, a gente viu como tentar resolver também na obra para que tudo funcionasse. E aí a gente olhou o manual, eu e o pessoal da conferência, falou, no manual não tá dando, a gente seguiu todas as medidas e não ia dar. E aí eu vai conversar com o cliente, né? Falei, olha,
não vai dar, a gente não consegue fazer o recorte, porque às vezes a gente pode fazer, por exemplo, o recorte na parede como se fosse um nicho, onde a tubulação ela acaba entrando um pouco na parede para a máquina de lavar louça, para o filtro de água conseguir entrar um pouco mais e tu não ter esse afastamento tão grande, né? Nesse caso a gente não podia, porque já tinha muita tubulação existente. E aí eu falei, nossa, como que a gente vai fazer? E aí o cliente disse assim, não, Gabi, eu já comprei a máquina. Para ajudar. Aí eu falei, e agora? E aí conversando dele assim, não, mas espera aí, eu vou abrir a caixa. Ele abriu a caixa e a gente mediu exatamente e no final dava. Mesmo o manual dizendo que era tal medida, a gente mediu a posição dos pés da máquina, mais a posição do afastamento dos canos, e aí dava certo. Dá certo. Aí a gente fez isso, fez essas anotações, e no final o cliente mandou para mim a foto, mostrando que estava Tudo tudo instalado, certo. bonitinho. Isso, e aí eu mostrei hoje pro pessoal da conferência, estava lá na Simoneto, mostrei para eles, eu falei, olha, deu certo. Coisa Às vezes é isso, a gente olha manual, tem várias pessoas olhando e mesmo assim nem a própria marca ajuda. Sim. Então, também, se o cliente, a primeira coisa, né, ver os eletrodomésticos, ver se consegue caber. Se de repente, talvez não dê, de repente ir em uma loja que tem esse eletrodoméstico físico e consiga olhar essas distâncias. Porque Sim. mesmo o manual às vezes pode nos... É verdade. A gente tem uma polêmica muito grande também em respeito da questão das geladeiras, né? Então, tolerâncias muitas vezes até exageradas, né, Gabi? Existem alguns fabricantes que eles pedem algumas tolerâncias de circulação que até surpreende um pouco a gente, ficam vãos grandes e isso pode gerar um descontentamento para o cliente. Então, é importante também o cliente participar desse processo para ele entender se aquele vão que determinada marca que o cliente escolheu vai incomodar ou não vai, né? Porque para algumas pessoas ali, cada centímetro faz diferença, principalmente em ambientes menores. E se a gente tiver que seguir o manual de algum fabricante que ele possui uma tolerância maior, isso pode gerar um transtorno na hora da execução, né? Sim, e como é importante o cliente escolher também o eletrodoméstico antes, porque assim, por exemplo, o cliente, quero essa geladeira, não abro mão. Então, a partir disso, a gente pode criar estratégias de projeto para conseguir atender. Então, por exemplo, se a geladeira tem um afastamento muito grande, quem sabe na lateral da geladeira a gente não tira aquela paredinha que tem de acesso do hall, porque geralmente é assim, né? Tu entra, tem o hall e aí já é a cozinha. Então, de repente, tirar aquela paredezinha e colocar um ripado de madeira. Aí tu ganha essa ventilação. De repente, na hora ali de fazer o projeto da marcenaria, alguma coisa de algum aéreo, algum detalhe específico, porque a gente também tem a porta da geladeira, né, João? Sim. Às vezes, não só os afastamentos, mas também a porta da geladeira acaba fazendo com que a gente tenha um afastamento enorme. Porque a porta da geladeira, às vezes, ela tem que ver o quanto que a porta abre, se ela abre total, se ela é uma porta que abre só metade. Então, isso tudo vai impactar no projeto. Quem sabe a marcenaria um pouco mais para trás, a geladeira um pouco para frente. Então, é quase como que um quebra-cabeça. Sim. Ô, Gabi, deixa eu fazer uma pergunta. No teu processo do briefing, questões mais objetivas, né? De preferências, por exemplo, se o cliente hoje ele busca num dormitório uma porta de giro, uma porta deslizante, com um espelho, sem... Tu chega nessa minúcia no momento que tu faz o teu briefing? Então, no briefing, a primeira coisa que eu pergunto são os eletrodomésticos, que eu acho que é o primordial, assim, porque eles que vão direcionar. Depois a gente pergunta também sobre a vida da pessoa. Porque O hábito de morar. O hábito de morar. Algumas pessoas vão na casa somente à noite. Sim. E aí fica final de semana. Ou nem final de semana, sai para fazer esporte, para viajar. Se gosta de cozinhar ou se não gosta de cozinhar, o projeto já é completamente diferente, né? Completamente diferente. Se gosta de cozinhar e todo mundo vendo, se gosta de cozinhar e ninguém assistindo. Porque também a cozinha, ela é um ambiente caótico. Se a gente for pensar, quando tu tá cozinhando, é panela, um monte é calor, é vapor, é barulho. É vapor, é um monte de coisa que às vezes tu não quer que as pessoas assistam. Então tem que entender, se a pessoa faz muita fritura. Se a pessoa faz muita fritura, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o sistema de exaustão. Sim. A gente tem a possibilidade de colocar coifa
Não, a gente não consegue coifa, só consegue depurador. Bom, daí é Já uma complica um pouquinho, já né? é uma atenção. Você só consegue depurador, a gente já começa a analisar se vale a pena a sala, a cozinha e a sala estarem juntas. Sim, Porque aí também tu não quer estar na sala sentindo um cheiro de bife frito. Então, sim. assim, Ou se vale a pena comprar no iFood, né? é verdade. Então, assim, tudo isso impacta. Por exemplo, se tu faz uma fritura no apartamento e ele não tem um depurador, não tem um exaustor, pode contar que no dia seguinte tu olha os vidros do apartamento como é que tá, cheio de gordura. Sim. Então, assim, é muito importante pensar essas coisas pequenas, essas informações que são muito importantes na Uhum. hora do projeto. E, claro, a abertura da tipo de porta também é importante, porque, por exemplo, se a pessoa quer uma porta de correio oculta, a gente precisa de espaço para poder colocar essa porta ali na parede. Ah, não tem uma parede, a gente tem que fazer toda uma estrutura da marcenaria. Tem espaço ou não? Se é uma porta convencional, tem espaço para abertura, não vai bater em alguma coisa. Então, tudo isso é assim muito conversado, muito debatido. E eu já vi assim uma tendência de vários clientes é a porta oculta, né, João? Sim. Não sei se para vocês ali na Simoneto, mas assim, é a febre do pavor das portas. Ninguém quer ter porta, ninguém quer mostrar que tem porta. Sim, sim, sim. A gente colocou portas ocultas no nosso estúdio lá da Zona Sul e ficou lindo demais e vai bem ao encontro. E é curioso, porque assim, há 2 anos atrás, a tendência era a porta pivotante, né? Então tinha muita questão de porta pivotante. Foi colocado no showroom, ainda tem muita procura, né? Mas agora o badalado é a porta desaparecer, né? Ela ficar oculta e ela se disfarçar ali junto com o ambiente, que eu acho muito bonito. Eu realmente acho que realmente transforma o ambiente, deixa super elegante, mas tem que tomar alguns cuidados, né? Porque ela foge de um conceito padrão de porta. Ah, com certeza. E isso tudo é um valor agregado, uma escolha das ferragens que tu vai utilizar. Não pode ser qualquer fornecedor que vai Sim, executar essa porta, porque senão a porta pode empenar. Então tem que ter toda uma estruturação de portas. Às vezes a pessoa, quero ter uma porta. Tá, mas o que que isso está envolvido? Ferragens de qualidade, a madeira de qualidade, uma estruturação certa. Então isso impacta muito. A mesma coisa, tetos amadeirados. sim. Precisa de uma super estruturação para tu conseguir ter um teto amadeirado. É belíssimo, mas tudo isso tem que ser considerado, né? Volta aquilo que a gente tinha falado do olhei no Pinterest e quero igual. Achei lindo, né? Achei Como lindo. outra tendência muito grande é o Muxarabe. Não sei se tá tendo uma solicitação nos seus projetos, mas vem aparecendo bastante. E o Muxarabe, ele passa por um processo de usinagem complexo, né? Então ele tem um valor agregado muito alto. Então é uma coisa que é importante na hora da orçamentação levar em consideração que ele é um item que agrega o valor do projeto. Sim, o muxarabe, ele acaba se tornando um ripado duplo. Um ripado duplo. Então, às vezes a Perfeito. pessoa ela não tem ideia porque assim, imagina, o muxarabe, a gente não tem imagem para mostrar, mas o muxarabe, ele é como se fosse mais ou menos uma coisa assim, sabe? Então, tu tem vários ripadinhos assim e outro ripadinho horizontal e vertical. Então, imagina para tu fazer toda a fita de borda, fazer todo o acabamento, tem que ser um parceiro, um fornecedor de qualidade, porque senão, em vez de tu agregar valor, tu vai estar piorando a situação. Em 2 anos pode jogar fora, né? Ele começa a ter empenamento, ele começa a inchar. Então, o processo de fitagem do muxarabe, ele é complexo se for feito da maneira correta. E eu já presenciei, Gabi, em algumas mostras, inclusive, o muxarabe sem a fitagem, né? Ó, tem imagem aí agora, ó. Olha aí. Ó, o Otávio é maravilhoso aí, ó, Nossa, conseguiu uma olha. imagem para nós aí do muxarabe, então isso é fantástico, né? Então ela tem toda essa pegada mais de Oriente Médio, assim, né? E realmente dá um charme muito grande e ele dá uma privacidade, dá uma circulação de ar sem tirar a visão, né? Sem tirar a visibilidade. Então é uma solicitação que tem sido feita com frequência na loja, inclusive no teto, né? Então não só como divisória, mas também no teto para fazer uma iluminação mais difusa, mas tem que ter um cuidado. Muitas vezes as pessoas num afã de fazer um muxarabe, acaba optando por uma empresa que não vai nem fazer a fitagem e você acaba tendo um MDF cru ali e que não vai durar. Infelizmente, vai ter contato com umidade do ar, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que a umidade é absurda, a oscilação de temperatura é tremenda
Então você acaba tendo um objeto, uma peça bonita, sofisticada, mas por muito pouco tempo. Então é importante que, se for feito, que seja muito bem feito. É verdade. Não, o Muxarabe é belíssimo, né? Então, quando juntam Muxarabe, uma tela tensionada, Sim, olha, é o sonho de todo é sonho de mundo, né? consumo, né? E tu sabe, João, que para tu ver como é que é a questão da febre, né? A origem do Muxarabe é muito antiga. O Muxarabe, ele é muito antigo. Ele era utilizado antigamente no fechamento de sacadas, quando as moças queriam ver a praça, mas não podiam ser vistas. Olha que interessante. Então, tinha esse fechamento por Muxarabe, então tinha a iluminação, elas conseguiam olhar a praça, mas tinha essa privacidade. Olha, a Gabi não é só arquitetura, é cultura também, viu, gente? Que legal. A faculdade de arquitetura, história para arquitetura, os professores estão orgulhosos. O pessoal ainda confunde muito o cobogó com o xarabe ou não? É uma coisa já bem distinta. Confundem. Confundem? Hoje o Muxarabe tá super tendência, né? Mas um tempo atrás era o Cobogó. O Cobogó, ele teve a febre dele, né? Ainda tem um pouco, mas algumas pessoas confundem. A mesma coisa é confundir viga com pilar. Sim. Então é um costume, assim. Nós, arquitetos, temos que tentar entender o que a pessoa está falando e da forma mais carinhosa possível, né? Explicar, né? De uma forma correta, enfim, mostrar. Mas o Cobogó, ele pode ser utilizado de uma forma muito legal na casa, porque ele separa os ambientes, a mesma ideia do Muxarabe, né? Ele separa ambientes, só que ele é maior, ele tem uma estruturação, né? Ele tem um material como se fosse uma alvenaria, por exemplo. Olha aí as imagens. O Otávio está sensacional. Tá superando hoje. Então, o Cobogó, ele serve para dar essa permeabilidade, para ter essa iluminação, para separar os ambientes. Ele pode tomar chuva, né? Ele pode pegar o sol. Então, ele é muito utilizado para, por exemplo, contatos com o jardim, separar os ambientes. Então, ele serve essa função estrutural, não diria estrutural, mas ele serve como uma vedação para áreas externas e também de ambientes, né? Diferente do Muxarabe, que é o MDF, que é a madeira, né? E se não me engano, é uma criação brasileira, o cobogó, né? Cobogó é? Cobogó É uma criação brasileira e tem de diversas cores, diversos materiais. É muito legal também utilizar no jardim. Então, tem vários materiais, tem alguns de concreto, outros de cerâmica, alguns que são já com uma cor. Então, ele dá essa brasilidade, essa Latinoamérica, que agora a gente está falando. Agora tá bem alta agora, tá né? bem alta. A gente até tentou cadeiras de plástico, pessoal. É verdade. Mas não conseguimos. A gente está até com a vegetação. Aquele 1 minuto de silêncio para o brasileiro descobrir que ele é latino, né? Então, é muito legal entender, voltando ao assunto do cliente, né? Entender o que ele precisa, o que ele gosta, até mesmo isso. Vamos, de repente, colocar um cobogó, vamos colocar um muxarabe. São acabamentos, materiais completamente diferentes, que têm algumas funções semelhantes, mas depende de cada estilo, de cada gosto, de qual a necessidade para separar, por exemplo, lavanderia e cozinha, para separar sala e um escritório home office. Então, muito o que o cliente precisa, a gente faz o projeto em função disso. Por isso que o briefing é tão importante. Porque a partir dele, a gente vai fazer o layout, a gente vai ver o posicionamento de cada ambiente, se vai ter escritório... Vai definir o estilo também, né? Vai definir o estilo. Eu imagino que deve acontecer muito do cliente querer mais de um estilo no mesmo ambiente, né? Então ele quer uma cozinha, só que a cozinha tem elementos industriais, provençais e contemporâneos, né? Então ele te manda 3 fotos do Pinterest e cada foto remete a um estilo completamente diferente, né? É verdade. E aí vem a sensibilidade do profissional de falar, tá, mas o que tu gostou aqui? Uma vez eu tava com uma referência totalmente clássica. E daí eu falei, mas o que tu gostou? Eu gostei do azul. E eu, tá, então tá, sabe? Então, às vezes, assim, a pessoa gosta de uma cor, gosta de um tecido, gosta do que aquilo representa, não necessariamente é aquele estilo. Sim. Né? A gente tinha falado, existem diversos estilos. Eu sempre bato na tecla que o importante é o cliente ter uma casa que o representa. E aí, a partir disso, a gente busca elementos que ele gosta,
coisas que ele tem, para a gente poder fazer esse projeto. Inclusive, eu tive uma cliente que ela queria que o apartamento fosse baseado na planta do Feng Shui. Sim. Então, assim, foi um primeiro pedido dela e foi um dos pedidos mais importantes do projeto. Porque a partir disso a gente viu quais os materiais que a gente ia utilizar, quais os acabamentos, onde é que iam ficar o posicionamento das coisas no apartamento, quais os tecidos, quais as cores, quais os elementos que ela já tinha na casa. Então, todo o Feng Shui norteou, desde as escolhas das pastilhas, dos revestimentos, dos acabamentos de metais, tudo isso. Então, para te ver como uma informação pode fazer uma diferença gigantesca no projeto. Sim. E acaba se tornando algo um pouco inegociável também, né? Ou seja, a gente pode pensar em várias coisas, mas disso eu não abro mão. Facilita um pouco, né? Quando existe esse direcionamento também, né? Facilita, porque aí a gente sabe o que é importante para o cliente, que muitas vezes, para uma pessoa, tal solução, tal projeto, não é importante. Ah, eu gosto disso. Então a gente tem que fazer o projeto baseado no que o cliente gosta, né? Sim. No que ele tem de valor. Eu já tinha comentado com vocês, tenho uma cliente minha que ela tem muitos objetos de leilão. Então, assim, o que é importante para ela? Como ela quer ver esses objetos, tudo isso importa. Sim. Então, teve, por exemplo, um outro cliente também que ele tinha um elemento, eu quero isso no chão, né? Era um material todo em madeira, então também tem todo um estudo, tá? Como é que eu vou inserir isso no piso? Como é que eu vou deixar a base? Como é que eu vou fazer esse assentamento? Tá? Esses quadrados de madeira trabalhada, o que eu vou fazer com o resto? Sim. Né? Então teve toda uma adequação e é isso que torna um projeto único. Eu costumo dizer que quanto mais específico, quanto mais o cliente fala dele, mais eu gosto do projeto. Sim. Porque cada projeto acaba tendo a cara daquele cliente e os desafios são muito legais. E a gente percebe que no momento do briefing, nem todos os clientes estão abertos, né, a passar informação. Às vezes passa um sentimento de insegurança, eles se sentem inseguros, muitas vezes de revelar um pouco mais da intimidade, e às vezes também eles têm aquele sentimento do me surpreenda, né? Então eu não vou falar muito que eu quero ver o que vai acontecer, mas gente, não façam isso. Todo o ramo da arquitetura, eles não trabalham com adivinhação, né? Adivinhação a gente deixa para cartomante, para quem joga tarô, né? Agora não deixa para o arquiteto, você vai acabar com a vida do arquiteto dessa forma, por quê? Porque ele precisa trabalhar com informação para conseguir inserir a técnica correta para o teu projeto, é algo que é personalizado. Um projeto nunca é igual ao outro, e eu falo que é um produto que ele não existe, né, Gabi? Então, enquanto ele não for finalizado, ele é um produto que está no campo das ideias. Então, quanto mais munido o arquiteto for de informação, você pode ter certeza que muitas vezes ele não vai reproduzir 100% do que você está pedindo, né? Porque ele vai colocar a qualidade técnica para te apresentar aquilo que você realmente quer, que nem sabia que era possível, né, Gabi? Então, é coletar esse universo de informação e aplicar a base acadêmica para que tudo corra bem lá no final, né? É verdade, eu costumo dizer sempre, o óbvio às vezes não é óbvio para todo mundo. Então, o meu óbvio pode não ser o óbvio do João. Então, é importante a gente externalizar o que a gente quer, o que a gente está sentindo. Então, eu até tenho uma estratégia, João. O que eu faço, tá? Ó, a dica da Gabi aí, gente. Dica da Gabi, atenção, hein? para os colegas. A gente tem que fazer um quadro no programa Dica da Gabi. Dica da Gabi. Então, assim, o que eu faço? Eu tenho um Google Forms para o cliente, os clientes mais modernos. Eu tenho um Google Forms, então eu mando para eles e dou um prazo. Olha, tem até tal data para vocês darem uma olhada, responderem. Porque às vezes o cliente ele precisa de um tempo com o parceiro, com a parceira, ou com a mãe, com o pai. Ele precisa de um tempo para entender o que ele precisa. Às vezes ele quer um projeto, quer um apartamento novo, mas ele não teve tempo para pensar sobre isso. Sim. Por mais que tu contrate um profissional, é muito importante que o cliente ele faça parte do processo. Então, geralmente eu dou um prazo para eles conversarem entre si, para definir, porque às vezes a gente acha que o casal pensa igual e às vezes não pensa, cada um pensa diferente. Então, às vezes eu falo, se vocês quiserem responder separado, é legal. Se quiserem responder juntos, também é legal, porque isso daí vai ter um debate.
Só não vale responder separado e um colado do outro, né? Aí não tem O graça. que tu respondeu aqui? Então, aí depois de respondido, eu geralmente, se é uma reforma, eu marco na casa do cliente. E aí a gente vai conversar sobre essas respostas. Porque às vezes, na casa do cliente, a gente tem algumas respostas que o cliente não colocou, alguma coisa que ele se esqueceu, alguma coisa que ele vai levar, que ele não colocou, algo interessante que ele não tinha considerado. Então, por exemplo, teve um cliente meu recentemente que foi bem assim. Eles tinham todas as suas solicitações, eles eram extremamente organizados, foram bem claros no que eles queriam. E aí, quando eu cheguei no apartamento, a gente conversou, tudo viu, né? Fez uma lista de tudo. E eu olhei assim para o lado e falei, tá, mas e o cantinho teu religioso? Eu tô vendo aqui que tu ora para tal divindade, enfim, a gente não vai fazer um cantinho pensando nisso? E ele falou assim, eu não tinha pensado nisso. E no final das contas, João, o projeto foi norteado por esse cantinho. Porque aí ele pensou, nossa, não tinha pensado em fazer um cantinho para isso. Sim, E a esposa pegou e falou, não, vamos fazer. sim. Então a gente fez todo um projeto, analisou na planta, viu, eu medi todos os objetos, medi tudo dele para poder fazer um altar de acordo. E muita gente pensa que essa intimidade, né, nesse caso aí de cunho religioso, não teria espaço dentro de um projeto de arquitetura, e não é verdade. Dá para fazer algo realmente inserido na arquitetura e que vai trazer justamente até esse respeito, né, e melhorar muitas vezes essa conexão que a pessoa vai ter, porque ela vai estar justamente fazendo a oração dela num ambiente pensado até para estimular a espiritualidade, né? Exato, João. Quando a gente olha nas referências no Pinterest, a gente coloca altar, a gente vê muitas referências bonitas católicas, Sim, mas a gente não vê muitas referências de outras religiões. religiões. Da Sim, matriz umbandista, da matriz africana, a gente não sim, vê referências. A gente sim, vê referências, às vezes, um pouco simples. sim. Então, é importante a gente poder falar para o cliente, falar para as pessoas que tu pode ter o teu altar, tu pode ter o teu espaço religioso belo, bonito, independente da religião. Acho que isso é Sim. muito importante. A gente e aí, com base nisso, eu conversei com o cliente, eu tentei entender a religião, eu falei com algumas amigas que são da mesma religião. Então, teve todo um estudo aprofundado para poder fazer da forma correta aquele ambiente. Tu sabe, Gabi, que um amigo meu, um tempo atrás, já faz um tempo isso, mas ele comentou uma coisa interessante. Ele é pentecostal, ele é evangélico, né? E ele comentou assim, cara, eu sou extremamente devoto à minha religião, mas como eu queria que a igreja que eu vou fosse mais parecida com a arquitetura da igreja católica, que ele achava as igrejas católicas muito lindas, né? Mas ele era pentecostal, ele era evangélico, e ele fez esse desabafo. Ele disse, olha, não troca minha religião por nada, me sinto super bem na minha religião, mas como eu queria que tivesse uma arquitetura mais elaborada na minha igreja. E as pessoas, no fim das contas, elas sentem falta justamente dessa composição. A arquitetura pode contribuir, inclusive, com a espiritualidade. Com certeza. Então, é importante que a pessoa saiba isso, né, João? Porque às vezes a gente tem uma referência, que nem eu falei, a gente tem uma referência católica muito, né, muito De muitos antiga, séculos, né, de né? séculos. Então, tu tem aquela referência na mente. Sim, Então, tu quer que a tua casa também tenha alguma coisa daquela referência, seja do dourado, do ouro, seja da estrutura, dos acabamentos. Então, é muito difícil a gente conseguir desconectar essas coisas, né? sim, Então, a mesma coisa, espaços para yoga e outros tipos de esporte, enfim, às vezes a pessoa sim, quer ter também, saindo um pouco do religioso, às vezes a pessoa quer ter na casa dela um espaço para fazer atividades, exercícios, sem ser aquela cara de academia. sim. Meditação, mindfulness também, né? Um ambiente que não envolve religião, mas envolve meditação, né? Exato, então isso também vai exigir acabamentos, precisa entender o que a pessoa vai fazer naquele espaço. Por exemplo, ela vai fazer yoga, né? Que é algo que eu consigo falar sobre. Ela vai fazer yoga. Ela precisa de um espaço que ela consiga fazer todas as posturas, ela precisa de um espaço confortável, de uma boa iluminação, que não corra o risco de ela fazer alguma postura e bater com o pé em alguma coisa. Então, tudo isso tem que ser analisado. Por isso eu sempre falo que o arquiteto, o designer, ele não só estuda e se aprofunda nos conhecimentos
técnicos, mas também nos conhecimentos daquilo que ele precisa estudar. Então, Sim. a gente estuda sobre religião, a gente estuda sobre exercício, a gente estuda sobre estilo de vida, sobre consumo, sobre diversas coisas. Isso, eu brinco que isso também acaba nos impactando na nossa vida. Sim. Eu acabo sendo uma mistura dos meus clientes, porque eu fico tanto tempo com eles que eu já começo Acaba absorvendo. Acaba absorvendo. Então, isso é muito legal, né, João? A gente ter esse relacionamento. Tem um casal de clientes meus que a gente tem um relacionamento maravilhoso, maravilhoso. E aí, sempre que acontecia algum problema, alguma coisa, eu comprava um docinho para eles. Olha, eu acho que até o final da obra a gente engordou uns quilinhos. Por sorte, eu tenho um cliente que é o ponto doce, então eu comprava do ponto doce. Então um cliente resolvia o outro. Mas é isso, assim, a gente fazia essa brincadeira com eles, mas é isso, é tu ter um relacionamento com o cliente, de tu ouvir. Então, assim, eu me lembro que quando a gente estava fazendo o briefing, quando eu estava fazendo o briefing com esse casal, a gente estava conversando sobre diversas coisas, porque também é isso, né? É conversar sobre a vida, entender. E eu comentei com eles do ponto doce, enfim, e eles falaram: nossa, a gente comeu o tal do bolo de rolo há tantos anos atrás, maravilhoso. E eu guardei essa informação. Então, quando terminou o projeto, eu levei para eles o bolo de rolo. E eles ficaram super felizes com aquilo, do tipo, ah, tu lembrou daquela informação. Então, é sobre isso, sabe? É sobre entender o ser humano, entender o que aquela pessoa precisa, fazer a casa para aquela pessoa, imaginar aquela pessoa ali. Então, acho que isso, a parte de briefing parece tão simples, mas é extremamente importante, né, João? Sim. Eu acho que o briefing é o processo mais importante de toda a jornada, e as próximas jornadas são uma constatação de um briefing que foi bem executado ou não. Né? Meu sentimento é esse. Por quê? Porque a gente nota pelas alterações de projeto. A quantidade de alteração de projeto, muitas vezes, ela esconde uma carência de informações que podiam ter sido coletadas antes. Então, às vezes, um briefing apressado, ele vai gerar uma apresentação mais extenuante, com muitas alterações, e ele dá aquela sensação de que houve economia de tempo, mas na verdade houve um desperdício de tempo, porque vai haver retrabalho. Então, gente, quanto mais abertos vocês forem no momento do briefing, né, abram o coração de vocês. É que nem vocês irem na consulta com o médico, né, e ocultar sintoma. Né? E o médico vai fazer a anamnese ali, né? Vai perguntar o que você está sentindo, aí você não conta. Doutor, me surpreenda, ninguém faz isso, né? Então vamos ver se esse médico é bom, vamos ver se ele descobre sem eu falar nada. Não façam isso, né? Então a gente vai lá no consultório médico, relata o que a gente está sentindo, né? Conta tintim por tintim em detalhes, né? Porque a gente está sempre preocupado com a saúde, né? Estamos indo no médico justamente porque está acontecendo alguma coisa. Então, quando a gente vai recorrer a um arquiteto, é muito importante que essa anamnese também aconteça. Que vocês contem tintim por tintim. No meu caso, eu queria botar uma lareira numa área externa. E eu estava morrendo de vergonha de contar que eu queria uma lareira na área externa, porque eu sabia que o ambiente não ia ficar assim tão quente, mas eu não estava preocupado em ser um ambiente quente. Eu estava preocupado com o ambiente tivesse o visual da lareira ali, com o fogo, né? Que remetesse aquela sensação de fogueira, né? Então, se a gente não tem a coragem de falar, muitas vezes o projeto vai correr a revelia e a lareira, que era uma coisa importante para mim, poderia não ter nascido. É verdade. Como é importante, né, João, a gente ser claro no que a gente quer. Às vezes, assim, a pessoa tem um sonho de ter algo na casa dela que ela viu de uma referência de um filme, que ela viu de algo quando ela era criança. Então, olha como tem um peso enorme. Eu tenho clientes que eles não abrem mão da lareira, outros não abrem mão da churrasqueira. Então, outros não estão nem aí para churrasqueira, né? Outros não estão nem aí. Outros não, eles isolam a churrasqueira, compram apartamento, às vezes com a churrasqueira e isola. Outros não abrem mão da lavadora de louça. É verdade. Então, assim... Que é amiga íntima de muitos casais, né? É verdade, é verdade. Então, assim, como é importante a gente conversar sobre isso, né? Inclusive, assim, buscar soluções. Eu não consigo ter a lareira, mas e de repente... Tá, mas o que tu gosta da lareira? Gosto do quentinho. Será que uma churrasqueira já não ajudaria? Já não resolve. Será que, né? Então, assim, tentar entender o que daquela informação a pessoa quer, para conseguir traduzir isso de uma forma que funcione. Sim. Também, né? Então, por exemplo, eu tenho uma colega minha que ela queria uma lareira no apartamento. E não tinha como executar, não tinha duto, não tinha nada, mas ela falou, não, eu quero ter, nem que seja pequena. Eu quero, assim, só aquele
barulhinho da madeira queimando, sabe? Então, Sim. assim, ela queria aquela estética daquela lareira metálica, então ela queria aquilo na casa dela. E aí a gente conversou, enfim, a gente analisou, tinha uma churrasqueira na sacada, e aí foi feita uma tubulação, ela também é arquiteta, foi feita uma tubulação, né, dessa lareira metálica com a saída do duto da churrasqueira, então ela conseguiu ter o que ela queria. Sim. Ela até me comentou, ela assim, Gabi, o tamanho da lareira não é de acordo com o meu ambiente, né, ela esquenta quando eu tô perto dela, mas ela atende o que eu queria. Sim. Ela Então, está satisfeita. ela está satisfeita. Sim. Então, às vezes, também o satisfeito do cliente, às vezes, pode não ser mais satisfeito. Posso falar assim, isso aqui não vai dar porque não vai esquentar todo o ambiente. Mas, às vezes, não é isso que a pessoa quer. Sim. Às vezes, ela quer realmente ter aquele local para a família, ter aquele local para botar a lenha, para ter aquele barulhinho da madeira. Então, como é importante ter essa conversa, né? Sim. Então, foi resolvido dessa forma. E Gabi, deixa eu fazer uma pergunta. Passada essa parte, né, que é muito importante, do briefing, foi feita a apresentação do projeto, o projeto está aprovado. Aí começa a corrida, né? O que se faz primeiro? Aí começa agora a corrida com os fornecedores, né, para desenvolver a parte da marcenaria, pedra, iluminação, piso, tapete, gesso. E aí, como é que funciona essa corrida? E talvez a gente vai ter que dar aí um balde de água fria para o pessoal que nos assiste e está achando que é instantâneo, né? Eu ia dizer, João, tu está fazendo que nem os meus clientes. Tem processo antes. Tu tá pulando etapa, Tá João. pulando etapa. Deixa eu até mostrar a etapa que tu tá pulando. Ai, vamos mostrar na imagem. A gente tinha falado do briefing, que é muito importante, e depois a gente tem o estudo preliminar. Verdade. Então, assim, o que é o estudo preliminar? Primeira coisa, ir no apartamento, ir na casa e fazer a conferência das medidas. Uhum. Não vamos citar nomes, mas é muito comum, às vezes, alguma planta de alguma construtora não está de acordo com as medidas. Não né, fechar João? 100%. Não É bem fechar. comum, na verdade, né? É raro, mas acontece 90%. 90%. Então, verdade. assim, o que eu sempre falo para um cliente? Às vezes ele comprou o apartamento e ele quer, porque quer já iniciar o projeto, já vamos começar. E eu sempre comento, gente, a gente precisa medir o local. Sim. Porque se a gente não mede o local, às vezes tu faz o projeto e aquelas medidas não estão batendo. Então, já aconteceu, por exemplo, de algum cliente, a medida ter 50 centímetros de diferença, ou ter 10 centímetros, ter 20 centímetros. Então, assim, como isso, tu sabe muito bem, João. Sim, muda completamente o layout do projeto. Muda completamente. Então, talvez aquele forno não vá caber. Gaveta. Gaveta. Né? Tadinha das gavetas. As gavetas são o que mais sofre quando tem redução de medidas, né? Sim, a gaveta fica parecendo um dentinho, né, João? Exatamente, tadinha. As gavetas, às vezes tem que ser uma gaveta grande lá, e aí é feita a conferência na medição, e a gaveta grande que ele queria acaba ficando uma gavetinha. A gente tem que pensar em outra solução. Sim, daí tem que buscar soluções, armários, bota armário, faz de um jeito. Sim. Então eu sempre comento para o cliente, às vezes eles também olham a planta, e daí tem aquela planta mobiliada, linda, maravilhosa, às vezes não está também na proporção correta, né? Algumas vezes também o cliente ele vai no decorado e o decorado ele não é, às vezes o apartamento que o cliente comprou. Sim. Às vezes ele vai lá no decorado e o decorado é o apartamento maior do prédio. Sim. E o cliente comprou o menor. Então às vezes também ocorre esse equívoco. Ou por exemplo, o cliente comprou determinado apartamento que é sul e o decorado é leste. Sim. Então, às vezes, o posicionamento das janelas modifica todo o apartamento. Às vezes está espelhado, né? Está espelhado. Então, assim, tem que cuidar muito bem isso. Por isso que eu sempre digo de ir no local, verificar, fazer todas as medidas. A partir disso, começa toda a parte de layout, questão de lançamento dos pontos elétricos, lançamento de todos os pontos, planta de forro. Então, assim, é muito processo, né, João? Sim. É tanto processo que eu vou ter que deixar para o próximo programa. Isso aí. Tem muita etapa que a gente pode falar, mas rendeu o conteúdo. A gente conseguiu, acho que esmiuçar bastante a questão do briefing, né, Gabi? Que é muito importante. Eu queria realmente dedicar, né, que a gente dedicasse um programa quase que exclusivamente ao briefing, porque eu realmente vejo que muitas vezes é negligenciado.
E aí eu faço algumas analogias sempre para os nossos clientes, né? Que muitas vezes para você ir comprar um carro, você se dispõe, né, a ir na concessionária, ir lá conversar com o vendedor, olhar o carro, olhar o porta-mala, olhar o painel de instrumentos ali, né? Olhar as opções, né? E muitas vezes, e o carro está pronto, né? O carro ele existe, ele está pronto, e geralmente o mercado de veículos tem uma infinidade de informações sobre aqueles modelos na internet. E muitas vezes a gente percebe que não existe esse ímpeto, né? Ou às vezes essa dedicação do cliente para um projeto que precisa ser construído, né? Precisa ser criado. Então, pessoal, é ainda mais importante que você adquirir muitas vezes, dar uma atenção especial para um produto que está pronto, que você vai comprar. Você tem que ter uma atenção, uma dedicação dobrada para um produto que ainda não existe, que vai ser criado. Né, Gabi? Então, tem que ter, é um trabalho que ele é feito de mãos dadas com o cliente, né? E não apesar do cliente ou sem o cliente, né? Tem que ser um trabalho feito em conjunto, né? Sim, são diversas escolhas, João. O cliente ele tem que fazer parte disso, desde a separação dos ambientes. Como é que vai ser a separação dos ambientes? Vai ser junta seca? Vai ser com perfil? Vai ser. Então, assim, tem tantas soluções. A arquitetura é maravilhosa por isso, tem diversas soluções para o mesmo problema. Mas às vezes a minha solução pode não ser a mesma que tu goste, né? Sim. Então, Sim. como é importante estar atento a isso. Existem também muitas referências, as referências no Pinterest auxiliam para tu poder mostrar, às vezes, para a pessoa aquele detalhe, como é que fica o resultado final antes mesmo dele estar executado. Então, sendo utilizado de uma boa forma, ele te auxilia no processo do projeto, né? Maravilha. Então, eu acho que é isso, pessoal. Vamos falar mais aí no próximo programa, É. né? Depois vamos para a parte de apresentação do projeto. Aí os fornecedores, eu já tá querendo me antecipar porque eu não me aguento de curiosidade. Eu ia dizer Já fornecedores, tava o João louquinho para já. falar de marcenaria já, né? Mas vamos deixar para o próximo programa e agora não deixar esse programa acabar sem agradecer os nossos patrocinadores, Simoneto Móveis Planejados, Grupo Duarte, com 4 pontos de atendimento, 3 em Porto Alegre, um novo na Zona Sul e também em Canoas, cidade aqui do lado de Porto Alegre, Via Pádua, móveis de Milão em cada ambiente, a sua essência de Milão em cada ambiente, Via Pádua com sofás, mesas, cadeiras, poltronas, toda uma linha completa de móveis complementares para deixar o seu ambiente cada vez mais lindo na sobreloja da Simoneto, na Ipiranga, número 7630, e também os nossos parceiros da Sim Digital. Você quer qualidade na sua internet, uma internet que entrega o que promete e com gente que nem a gente, né? A Sim Digital gaúcha, atendendo os gaúchos. Foi inclusive agora, né, a internet do Planeta Atlântida, então estava acompanhando lá meu amigo Felipe Lucas. Forte abraço para ele, parabéns pelo trabalho. Sim Digital e a Sim Empresas, o novo braço da Sim Digital para você, empresário, que está buscando ter uma internet com confiabilidade e disponibilidade na sua empresa. Então, um agradecimento especial a todos os nossos patrocinadores e já deixo aqui o meu forte abraço. Espero que tenham gostado do programa e no próximo vamos estar trazendo muito mais informação para você que está pensando em construir, reformar, está para receber as chaves do seu apartamento e está precisando contar com o arquiteto e está com dúvida, né, Gabi? De qual a etapa correta, o que começa antes de cada etapa. Isso aí. Fique atento para o próximo programa, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, poder te dar todas as dicas para que tu tenha um resultado final como você espera. Valeu, gente. Uma boa noite, excelente domingo e até a próxima. Tchau, tchau.